Conversa Desfiada, podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. A construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar e a sala de jantar evoca aquela morte que é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada. Olá a todos, bem-vindos ao Conversa Desfiada. Hoje é um episódio muito especial porque vamos ter o nosso primeiro convidado, não é, Alexandra? É mesmo, convidámos uma pessoa, é um oeirense que não nasceu em Oeiras, que é ligado a Aveiro, e também uma ligação muito curiosa porque é a relação familiar e a genealogia familiar ligada aos faróis que determinou esse nascimento em Aveiro, mas também a deslocação aqui para Oeiras, e aí uma ligação forte, e certamente o mar tem sido a presença mais forte na família e sobretudo aqui no nosso convidado, que eu acho que, sendo um especialista em faróis, de fortificações marítimas, acho que nem é preciso apresentar porque toda a gente deve estar a calcular de quem falamos. Obviamente falamos do Joaquim Boiça. Ainda não é comendador, mas quase, não é? Caminha para lá. Está quase. Bem. Também virá. Em relação ao percurso, bom, para já um percurso de vida muito curioso e muito ligado a várias terras do nosso país, mas com especial relevância para os faróis. E daí é curioso, é a primeira pergunta: tem uma família de faroleiros e porquê é que não foi para faroleiro? Qual foi o apelo? O apelo do mar. É o apelo do mar, não é? O apelo do mar sempre existiu. Em termos profissionais, essa situação não se colocava, para além da própria aspiração familiar. Essa situação nunca me se colocou no horizonte. Não. Apesar do fascínio. Pois. Mas de qualquer forma, essa situação, quando eu comecei a estudar, e essa era uma das situações que motivava muitas das vezes aquilo que era o monta-casa, desmonta-casa, e a situação que até que me deu uma preparação em relação àquilo que é a capacidade de me adaptar a diferentes meios, porque desde pequeno andávamos com a casa às costas. Às costas, pois. E portanto, foi aí que acabámos por aterrar, passa o termo, em Passo de Arcos, depois de um périplo que começou em Aveiro, de facto, Esposende, Lessa da Palmeira, isto até aos 6 anos. Lessa da Palmeira, Cascais, Passo de Arcos, com interrupções naquilo que era a frequência escolar, porque eu mais do que uma vez comecei num local e acabei noutro. Pois. Mas de facto nunca se colocou, e até pelo contrário, foi precisamente a circunstância de os tempos começaram a ser relativamente diferentes naquilo que era o regime de ser faroleiro, uma maior atenção que a própria instituição começou a dar aos filhos de faroleiros e aqueles que de alguma forma manifestavam interesse em estudar. E portanto, nessa condição, ajudava a ultrapassar aquilo que era a condicionante de base, que é um faroleiro no máximo estar 4 anos no farol, no máximo. Sendo que as obrigações de serviço conduziam a que esses 4 anos, a maior parte das vezes, nem sequer se cumprissem. O facto de nós estarmos a estudar, eu e o meu irmão, fez com que o meu pai andasse a cirandar aqui pelos faróis daqui de Porto de Lisboa, não é? Bugio, São João da Barra, o Gil era conhecido como a ilha de férias, não é? Isso era lá baixo. Vamos falar nisso. Santa Marta e Cabrasa. E portanto, e como vivi sempre em faróis até aos 22 anos, acabou também esse fascínio. Permanece, mas nunca que se colocou no horizonte ir para a Marinha ou aliás, já que às vezes há situações caricatas, eu nunca poderia ir para a Marinha porque quando fui à inspeção militar eu fui dado como inapto, o que acontece a muita gente, mas duvido que muitos tenham o carimbo que eu tenho na minha caderneta, e é incapacitado para angariar meios de subsistência. Isso é demasiado drástico, não é? Isso é demasiado drástico. E portanto não poderia nunca. Aliás, não posso ter uso de porte de arma, nunca poderia ter, etc. Mas isso é uma história paralela que é engraçada. Mas nunca sentiu por parte do seu pai a forçar de alguma forma ou tentar levá-lo para essa vida de faroleiro? Não, de modo algum. Apesar de facto, ainda hoje, alguns dos faroleiros que estão ao serviço são descendentes de faroleiros. Pois sim, é uma verdadeira genealogia, não é? De uma linhagem de passar testemunho quase.
Aliás, no vosso caso, a família, o Farol de Santa Marta em Cascais dá testemunho dessa ligação e desse ofício de faroleiro, não é? Que é uma casa-museu onde, inclusive, o teu pai é uma das personagens exatamente. Da casa que conta a sua história e as histórias ligadas a esta profissão e à vida até um pouco arriscada, não é? Cheia de episódios. Foi um desafio dentro daqueles que eu tenho abraçado de mais interessantes e mais profundos até do ponto de vista emocional, porque no fundo era uma oportunidade. Quando digo oportunidade, era no sentido de algo que remetia para a dignificação de uma profissão ao qual eu era um descendente, sendo que a minha ascendência é tanto do lado materno como paterno. E, portanto, os meus bisavós, o meu bisavô do lado da minha mãe, e depois a seguir os meus avós, o meu avô, faroleiros, e do lado do meu pai, desde o meu avô, não é? É mesmo uma linhagem incrível, não é? Sendo que depois também os tios, também faroleiros. Portanto, aquilo eram umas ramificações interessantes. Estava quase predestinado, não é? Quase. Situações houve, como numa ocasião no farol de São Pedro de Moel, a lotação era composta apenas por membros da família, mais próximos. Ou não tão próximos, mas isso era muito curioso. E quando foi o Farol Museu de Santa Marta, a oportunidade, quando se deu, eu agarrei-a com muito entusiasmo, porque não era só em torno da profissão, daquilo que significava, mas também, sobretudo, em torno de algo que continua um pouco marginal na historiografia portuguesa, muito associado a uma ignorância clara sobre um lado patrimonial e um lado da história muito pouco conhecido. E depois intervir num espaço no qual eu tinha vivido 2 vezes, também foi interessante, musealizar um sítio onde se viveu. Se viveu, sim, é uma outra perspectiva. Foi um processo fascinante a esse nível. Portanto, a história... mas nem aí me ocorreu com a história, no fundo, foi fazer um pouco, deu a oportunidade de fazer o levantamento e um estudo de uma área completamente ignorada, não é? Pouco valorizada e que hoje, de facto, tem um relevo, sobretudo aqui nesta zona, não é? Falar de faróis e falar de fortificações. E cruzando esses dois universos, porque de facto boa parte dos faróis estão pela sua posição. Os faróis têm que ter sempre um posicionamento estratégico em relação à navegação, mas por outro lado, nessa mesma posição estratégica, acabaram muitos deles precisamente por se erguer em espaços de antigas fortificações. O ano passado, há 2 anos, tive a oportunidade aqui, no quadro da candidatura a Oeiras da Capital Europeia da Cultura, ter tido o privilégio daquela exposição sobre as fortificações do Porto de Lisboa. Sim. Este ano serão os faróis do Porto de Lisboa. Portanto, é um tema que anda sempre próximo de mim, onde a investigação não acaba. Sim. Porque os universos para os quais remete esta investigação, nesta área histórica e patrimonial, também tem sido possível mergulhar em vetores da investigação, como tradições orais, questões relacionadas a evoluções tecnológicas. Portanto, são questões que estão presentes, mas muitas das vezes não são evidenciadas, e portanto é uma vez mais uma oportunidade excelente para eu fazer aquilo que gosto. É mesmo. Mas é curioso que há pouco tocou numa questão de investigar objetos históricos que ainda não tinham sido muito desvendados. Esse até deveria ser talvez o objetivo último dos historiadores, não é? Tentar ir onde os outros ainda não chegaram. Nós às vezes esta nossa nova geração de historiadores a pegar sempre em temas recorrentes e nunca arriscarem em temas que ainda não foram desbravados, aliás. Desmembrados. Não convém. Desmembrar os temas não convém. Mas eu acho que faz falta precisamente esta nova geração arriscar, não é? As pessoas realmente investigam aquelas áreas históricas já muito mais fáceis de investigar, não é? O século XIX acaba por ser muito mais acessível, porque temos informação muito mais acessível. Agora começarmos a regredir para o século XVIII, para o século XVII, estar a começar a ler documentos paleográficos, dá muito mais trabalho. Isso é interessante porque, por exemplo, quando eu me inscrevi na faculdade havia uma opção, não sei se tinha sido introduzida nesse ano ou já era precedente, de carreira de investigação ou carreira de ensino. Eu escolhi, como muitos outros, a carreira de investigação. Portanto, isso estava muito virado precisamente para a necessidade de alimentar uma possível nova historiografia ou renovação daquilo que era a história, e depois também com a abertura que houve ao nível da história da arte, com o curso, etc, e aquilo que foram as diferentes especializações. É um facto, quer dizer, eu julgo que a renovação do conhecimento está a existir, como mal seria. Há áreas da história e áreas do património e da história da arte portuguesa que de facto ainda não mereceram um olhar atento que deveriam ter. É um processo.
Bem como a história local. A história local é que é outro universo que tem sido sempre muito pouco valorizado. Parente pobre, não é? No fundo. Certamente, até no caso do Oeiras, há muitos contributos para a história nacional. Precisamente. Não é? Aliás, às vezes valoriza-se pouco. Esse é, aliás, talvez o lado mais... menos, como é que é dizer, que na relação que se estabelece entre os planos diferentes de fazer história, o fazer história local, regional, sempre foi entendida como quase subsidiário, não é? E muitas das vezes a compreensão de determinado tipo de fenómenos faz-se não pelo somatório do que é local ou regional, mas faz-se cruzando realidades, e o cruzamento dessas realidades só pode ser feito quando, em diferentes pontos do país, essas mesmas realidades forem abordadas e estudadas. Claro. Mas, de qualquer forma, há uma multiplicação de muita investigação. As universidades a esse nível deram contributos gigantes. Agora, ao nível da história local, por acaso eu acho que não direi, posso ser exagero dizer que é um retrocesso. Aquilo que eu acho é que se cristalizou, não é? E claro que há locais no país que têm uma tradição, ou não a tendo, vão produzindo história local / história regional / história nacional. E isso é, no caso do Oeiras, pode vir a ser, aliás, um bom exemplo. Pode vir a ser, acho que já o é em certa medida, mas pode vir a ser um bom exemplo de que, partindo de realidade local, se chega à questionação regional e nacional, se chega a novas perspectivas de leitura e de interpretação. Isso é fascinante, por acaso. Aliás, foi isso que me levou para Mértola, por exemplo. Pois é isso, agora queria, por acaso, pegar nesse caso, ir parar. Para já até teve um aspecto curioso, que é que começou a dar aulas. Acho que nós todos, aqueles que tirámos história naquela década de 80, começámos quase todos com algumas experiências de ensino. Mas eu também deixei, e Mané também deixaste a carreira de ensino. Não fascinar aulas. Eu também gostei imenso. Eu gostei imenso de dar aulas, eu gostei daquele contacto e gosto do contacto, gosto dessa troca, e naquela altura as diferenças de geração não eram assim tão profundas. Pois é. Mas depois a questão foi outra. Eu depois fui requisitado ao ensino e fui para aquilo que era na altura o IPPC. Fazer algo de fascinante para mim, que era integrar uma equipa multidisciplinar de inventário histórico e património, inventário de património artístico do país, que era na altura algo que mobilizava o próprio Instituto, sendo que apanhei essa fase ainda áurea e apanhei também a fase depois de restrição dessas mesmas, atribuições, até chegarmos aonde estamos hoje. E nessa altura ainda não havia as normas de inventário como há hoje, presentemente, não é que facilita muito, não é? Nessa altura ainda não... Aquilo foi um campo de estudo. Aliás, é muito interessante, porque a última coisa que eu estive a fazer hoje, antes de vir para aqui, foi a enviar e-mails, etc, porque vai ser editado, finalmente, um trabalho que mobilizou algumas pessoas em torno de um projeto que era da Ribeira Lima, isto é, naquela altura foi definido um território para o qual se iriam ensaiar metodologias, e foi muito curioso, porque depois produzimos um primeiro trabalho para edição, que as tais evoluções do IPPC acabaram por conduzir à sua não edição. O próprio trabalho que estava paginado desapareceu e surgiu em 2015, 2016, nos depósitos da revista L. Portanto, isto está como aquilo falar para anúncios. Mas o que é certo é que recuperámos, isso também foi muito interessante, porque as pessoas que acompanham aquele departamento de inventário continuamos amigos, a frequentar-nos, e portanto, quando o manuscrito apareceu, o manuscrito não, no fundo aquilo era uma pré-maqueta, não é? Apareceu, passou-nos logo no espírito, vamos editar isto. Nós vamos tentar encontrar, porque aquilo era tudo um trabalho feito por nós, não é? No enquadramento inicial do IPPC de então, mas então, em princípio, vai ser publicado em maio, em Ponta Barca. Finalmente, não é? Finalmente. Portanto, é interessante estarmos a falar disto e de repente essa situação estar... Uma notícia em primeira mão, não é? Mértola, como é que faz para Mértola surgiu no horizonte de uma maneira muito também no IPPC? Não. Eu estava no IPPC e mantive no IPPC durante uns tempos. O Cláudio Torres era meu professor, assim como tinha sido meu professor o Pedro Barbosa, com o qual logo de início tivemos uma relação de amizade que me levou a ir para Alcobaça, para o Castro das Pirreitas, a ensaiar os meus primeiros passos na arqueologia. A arqueologia é fascinante sempre, mas muitas das vezes aqueles que ensaiam não continuam. Pois. Eu também sabia que aquilo não ia ser no meu mundo. Também passei por aí, também deixei. Eu não sabia, Alexandre também passou. Também. Que engraçado. Boa. Nos campos no Alentejo, em Miró, obrigado. E aquilo que aconteceu foi o fascínio por dois professores, mas neste caso a seguir com o Cláudio Torres, que eu conheço ainda antes de ele ser professor,
meu professor, e que depois veio a ser meu professor, e quando é meu professor, logo de início, aquilo, o convite que ficou feito para quem quisesse integrar o projeto estava mesmo a começar, não é? E que estamos em 1980. Quem quisesse integrar simplesmente poderia aparecer. E assim foi. Portanto, eu apareci de mochila às costas com o colega, o Luís Silva, e nessa mesma noite a paixão aprofundou-se. Ficámos eu e o Cláudio e o Luís a conversar até o sol nascer, e passado poucas horas estávamos já por ir lá projetos. E foi muito interessante. Mas eu só fui para Mértola em 89. Que é o ano em que eu nasci. Vamos querer fazer sentir mal. Mas é um projeto de facto fascinante, porque este campo arqueológico de Mértola permitiu revitalizar e dar nitidamente vida a um espaço que estava praticamente, não digo... E é o melhor exemplo, desculpa interromper-te, é o melhor exemplo que ainda hoje de como o ensaio de uma investigação ao nível local pode conduzir a reflexões globais da história portuguesa. Sim, sem dúvida. E, portanto, a esse nível já era em si um projeto de uma valia extraordinária. Somou-se a isso o facto de ser um projeto de desenvolvimento local, um projeto de pausadamente se poder fazer investigação ao nível arqueológico. As intervenções no casco urbano multiplicaram-se, ainda hoje, não é? E de repente também fazer nascer em torno de uma pequena vila de interior, que tem um processo fantástico na construção da sua história, porque a vila de hoje foi cidade de ontem, muito lá para trás, não é? E era a cabeça, digamos assim, de um território que tutelava em função do próprio Guadiana, porque o Guadiana deixa de ser navegável em Mértola, não é? Portanto, Mértola articulava primeiro com o universo fantástico das civilizações do Mediterrâneo e a seguir das civilizações atlânticas. E por isso é uma vila de interior que foi guardando esses diferentes referentes e estavam lá à nossa espera. Pois estavam à espera de serem... E portanto foi um processo fantástico, multidisciplinar. A capacidade de criar equipas, chegamos assim, mais de 40 licenciados em Mértola, portanto... E até a nível social, não é? Porque no fundo até aquela escola de técnicas tradicionais, portanto, ou seja, aquilo é um projeto que vai para lá da investigação, para lá do campo arqueológico, ou seja, fixou gente, deu vida e fez recuperar um sítio que de facto milenar, com uma memória brutal e com um património. E que está em tudo ainda, não acabou. Pois é um work in progress, não é? Porque, por exemplo, não só ao nível daquilo que é a novidade trazida pelas intervenções arqueológicas e no espaço urbano, mas também a novidade porque continua, de certa forma, a manter-se alguns dos vetores da filosofia inicial que têm a ver precisamente com as pessoas. E, portanto, o tecido local social nunca é esquecido, e a esse nível, neste momento, não podemos falar do campo arqueológico. É o campo arqueológico, é a Câmara Municipal, é a Associação de Defesa do Património de Mértola. Portanto, elas, interceptando-se ou conjugando-se ou de per si, acabam por moldar um projeto que as ultrapassa. E isso é fascinante também de continuar a assistir. Aliás, a investigação histórica, erradamente, como muitas vezes pensam, não são ratos de biblioteca ou de campos que andam a desbravar porque gostam. Tem muito a ver com pessoas, não é? No fundo, nós quando dignificamos um espaço ou quando se traz ao de cima, seja um casco urbano, seja que tipo de construção for, são as memórias, no fundo somos nós, não é? A nossa identidade, não é? A nossa identidade. A nossa identidade, identidades. Exatamente. No fundo são várias identidades que nós temos, não é? Claro. E essa coisa de dizer o português, não, somos fruto de uma série de histórias e de uma grande história, não é? Que nos traz aqui. Local, isso é muito interessante, porque, por exemplo, essa ligação, é óbvio que nós não tínhamos, de certa forma, a capacidade de avaliar como as coisas iriam evoluir. Nem sabíamos como é que a interação que estávamos a estabelecer com o local e com as pessoas, como é que ela própria iria evoluir. O quadro existia, era receptivo, naquela altura também, estamos a falar dos anos 80, do século passado, a capacidade de associações novas na altura de desenvolvimento. Sim, houve um fervilhar de... Sim. E a possibilidade também de reunir pessoas em torno de projetos que se candidatavam a apoios europeus, etc. Aliás, fizeste várias candidaturas excelentes, desde a FCT até à própria Gulbenkian. Porque tínhamos que encontrar soluções para uma equipa muito alargada, não é? E com as oscilações decorrentes de projetos serem aprovados, não serem aprovados, e os timings, e conseguiu manter-se isto até quase finais da década de 90. Portanto, foram quase 20 anos onde esta lógica prevaleceu, não é?
e onde também, nesse processo, o que é uma das coisas mais gratificantes, é de facto pessoas que, no fundo, encontraram na nossa presença em Mértola, encontraram espaço de descoberta, por um lado, mas também do seu próprio percurso profissional. A Lígia Rafael, a atual responsável da cultura de Mértola, parte da Câmara, é uma pessoa que nasce, entre aspas, connosco. Portanto, é uma pessoa que vai para lá aprender, não é? O Jorge Revés, que é o presidente da Associação de Defesa do Património de Mértola, a mesma coisa. Não queria chamar-lhes miúdos, mas eles são mais novos do que eu. E, portanto, nós estávamos na casa dos 23, 24, 25 anos, 26, 27, e eram pessoas que estavam no 10º ano, 11º ano, 12º ano, e que acabaram por, no fundo, integrar rapidamente a equipa e que depois vão ter o seu próprio processo de afirmação e de enquadramento ao nível da investigação histórica, patrimonial, arqueológica, etc. Esse é um dos lados mais gratificantes, porque ainda hoje continua. E também é gratificante porque encontrou-se pessoas, nomeadamente encontraste a pessoa, a Fátima. Pois, essa situação também é interessante. E é também uma figura que nós gostaríamos muito de conversar, com quem nós gostaríamos muito de conversar, porque no fundo completam-se neste trabalho e ainda por cima vêm para Oeiras, não é? Acabam por vir para Oeiras. Precisamente. Este apelo do mar na mesma. Não, é que o meu pai, quando se reformou, aquela situação de ficarmos num local que nos tivesse dito muito. E o Oeiras dizia-nos muito, por incrível que pareça, isto é, nós tivemos muitos anos em São João da Barra. O meu pai foi faroleiro em São João da Barra, quase 10 anos. E, portanto, aquilo que é, ainda por cima, numa altura de idades marcantes, quase de criação de identidade, de personalidade, tanto minha como do meu irmão. E por isso os nossos vínculos a Oeiras eram enormes. O meu irmão estava fora, o meu irmão era da Marinha Mercante, antes de ser pescador aqui na Barra do Tejo. Eu estava muito ligado a Mértola, mas quando a situação se colocou, para nós nem havia outra hipótese, isto é, queríamos estar em Oeiras. Só que de Oeiras, praticamente, a única pessoa que eu conhecia, passo o termo, era o José Meco. Sim, era o José Meco, dos tempos da faculdade. Depois houve a oportunidade daquilo que foi os primeiros elos, vá lá aqui com Oeiras, para além dessa vontade de viver cá e de nos radicarmos aqui, apesar de tudo, eu também tinha morado em Mértola, eu e a Fátima, portanto, tínhamos lá casa, mas, portanto, essa situação acabou por criar um ou outro laço a partir de uma iniciativa que houve aqui em Oeiras, que foi o encontro com os municípios, o encontro dos centros históricos, não é? Foi uma iniciativa que aqui foi promovida no ano já não me lembro bem, há 20 e tal anos, e onde eu vim aqui apresentar precisamente uma intervenção sobre o bugio. Quem me convidou? O Jorge Miranda, que eu não conhecia. Sim, é a grande figura, a figura da história local. Que eu acho que é uma espécie de... E, portanto, foi muito interessante isso. Conheci-o assim, conheci-o por convite, que estendeu em Mértola, de alguém que sabe que o bugio, eu tinha ganho mais a Fátima o prémio da Fundação Marquês de Pombal, com um trabalho sobre o bugio. A Ilha de Férias. Precisamente. Como afirmou. E depois as coisas aconteceram num processo muito interessante. E, de facto, acho que ganhámos todos com esta ligação. Para já, essas figuras, José Meco e Jorge Miranda, que são incontornáveis aqui em Oeiras. Uma inspiração, onde se junta o Joaquim Boissa e outros, mas de facto neste desbravar da história local e no teu caso muito ligado a algo que te diz muito, que é o estudo dos faróis e das fortificações. Claro. Particularmente a este nível. Não quero dizer que tenhas ficado por aí, até porque aqui o próprio Palácio e muitas outras áreas têm sido tocadas, até em grandes exposições que se têm feito aqui assim, nomeadamente a última. Esta por acaso sobre as fortificações de Oeiras, mas com outros temas, desde aquela do passaporte, quando foi dos 250 anos do terremoto, da sinalização. Portanto, há muito trabalho feito aqui em Oeiras, com a tua participação e muitas vezes até que como líder, vá lá, dos processos que são marcantes. Há aqui uma frase que escreveste, acho que até foi neste último livro, que eu acho que é uma visão poética de Oeiras, em que afirmas: isso do Tejo se partiu para o mundo, a aventura oceânica portuguesa teve em Oeiras a primeira e a derradeira das etapas, a boa viagem da partida, o porto salvo da chegada. Eu acho que isto é tão poético e tão bonito, porque tem sido muitas vezes desvalorizada a participação de Oeiras nestas etapas e, de facto, nós somos aqui um ponto de partida e de chegada, e acho que tens feito muito. O que é que podes acrescentar? Porque tu sabes isso muito melhor que nós. Eu acho engraçado, porque na construção da identidade oeirense, aquilo que concorreu para essa mesma construção é plural. E aquilo que eu acho que
tem, pelo menos eu tenho e com outros, como é óbvio, tentado fazer passar essa mensagem, é que essa pluralidade, esse ser plural que é o Oeiras, manifesta-se em diferentes áreas. Algumas estão aí evidentes, outras não estão evidentes quanto isso, sendo que é da conjugação das mais evidentes e das menos evidentes que a Oeiras pode tornar-se, eu acho que tem todas as possibilidades para isso, tornar-se um espaço de referência a diferentes níveis, sendo que nesses diferentes níveis se encontra a potenciação e a valorização do seu património e fazer decair um pouco a ideia, a imagem que se tem de Oeiras como, ao nível patrimonial, histórico, artístico, etc., como terra marginal. Sim. E o subúrbio. As coisas começaram a modificar-se de facto nos anos 70, 80 e depois todo o processo que levou à afirmação do Oeiras no plano nacional é uma evidência e aí estamos bem escudados. Acho que aquilo que, e julgo também que neste momento existe essa percepção clara do ponto de vista político, julgo que aquilo que falta é algo que marca uma clara distinção, porque há capacidade para isso. Museu do Tejo, da Barra do Tejo. Também, mas é aquilo que distingue Oeiras de Lisboa, de Sintra e de Cascais. Ainda existe muita ideia que estamos aqui num espartilho e que no fundo não temos quase nada, não é que acrescenta é que até que identifica em relação a. E isso é uma ideia errada. E portanto acho que se está a construir algo nesse sentido. E o Museu do Tejo pode vir a ser isso. A candidatura do Oeiras à capital europeia foi um processo também agregador de vontades e de muitos projetos e de muitas ideias. E por isso acho que é um passo que falta, mas é um passo que julgo que vai ser dado, com as suas dificuldades, mas acho que vai ser. Aliás, é? Agora aproveito, o Presidente Isaltino, depois do enquadramento da própria candidatura, ele próprio, além de ter percepcionado, enquadrou. Isto é, há uma primeira fase de afirmação do Oeiras no território que envolve muito a questão da infraestruturação e da criação daquilo que era soluções para o território oeirense. Depois há a aposta na tecnologia e a aposta até na internacionalização do Oeiras a diferentes níveis. Uma vez essas duas grandes etapas cumpridas, que agora o grande desafio, o grande desígnio seria a cultura. Portanto, eu acho que estamos todos nesse aspecto conjugados. Acho que ainda nos falta aqui falar de um aspecto que também é importante neste contexto, que é a formação da Associação Espaço e Memória, que é uma associação local e que eu gostaria muito, eu hoje como presidente, aliás o primeiro presidente foi o Jorge Miranda, do grande impulsionador desta associação e da importância de se juntarem forças locais em prol do conhecimento da história local e do património, mas por diversos motivos, realmente da saúde. O Jorge Miranda retirou-se um pouco, ficaste tu e o José Meco, de facto, as figuras de proa são os três timoneiros aqui desta terra. Foi um processo muito interessante. E é uma associação que tem um papel importante, não só como agente local, mas como um associativismo, que às vezes fala-se que já está muito podemos dizer fora de moda, mas não é verdade, não é? Eu acho que associarmos-nos é sempre uma solução. Eu acho que, aliás, olhando transversalmente, eu acompanhei a formação de várias associações e integrei várias, ainda pertence até a algumas que ajudei a criar, e há de facto um definhar da vida associativa. Estou-me a referir a associações de cariz histórico ou patrimonial, de desenvolvimento, de defesa do património, seja do património histórico, seja do património ambiental, etc. Há de facto um definhar. Houve um boom nos anos 70, 80 e depois a seguir, infelizmente, eu julgo que essa análise está por fazer, mas tenho uma outra ideia. Eu julgo que há duas situações, umas têm a ver com o próprio esgotar das soluções. Noutros locais dá para perceber, num movimento que foi histórico dos últimos 30 anos, que boa parte dos municípios acabaram os próprios por ter uma política cultural. Os municípios, temos de ter consciência que eram os municípios em 1975, não é? Aquilo que vai ser dentro das próprias câmaras a serem elas próprias as criadoras, as enquadradoras daquilo que era ao nível da cultura, essa participação das pessoas e, portanto, funcionam como tal. As associações em si ou tinham raízes, muitas das vezes, anteriores e mantiveram-se ou não com dificuldade, ou elas acabaram pela própria inércia ou pela própria natureza da evolução das coisas, que é mesmo assim, por definhar e morrer. A nossa associação... Mas a associação EMACO, a Associação Espaço e Memória, é um exemplo diferente, porque está bem... É contracorrente. É contracorrente. E tem quase 20 anos.
É de 2004 ou 2004. Processo burocrático. Sim. E eu penso que também o sucesso da associação é porque o Joaquim sempre conseguiu mostrar que a história e o património podem ser também geradores turísticos e até económicos, ou seja, tem a vantagem de valorizar a identidade histórica da população, mas ao mesmo tempo pode ser um bom gerador económico, e eu acho que todos os projetos em que o Joaquim já esteve envolvido sempre foram, posso dizer, um sucesso, porque fizeram essa boa gestão económica. Eu acho que o Espaço e Memória tem essa vantagem de gerar automaticamente verba, não é? Com as atividades que faz, e ser um bom exemplo agregador de divulgação da nossa identidade histórica e cultural. Há dois níveis aí interessantes. Uma coisa é aquilo que nos uniu de início, para além as pessoas fazem a diferença, não é? Aquilo que foi portanto, o Jorge Miranda, o Zé Meco, o Luís Silva e eu, os 4 mosqueteiros, como às vezes a gente brincava. Depois, como agregámos 40 pessoas, virou isso para o Alibaba e os 40. E quem é o D'Artagnan? De vocês, quem é o D'Artagnan? Eu também fui um dos ladrões. Isso, precisamente. Agregámos, porque o grande mentor é o Jorge Miranda, como é óbvio. Que eu acho que se pode dizer que é quase como um segundo José, o Ildefonso dos Santos, o Francisco dos Santos, que é de facto a pessoa que mais começou a desbravar, a valorizar e a desbravar esta história local. E para além dessa valência incrível, a pessoa agregadora. Sim, não é? Sim. E portanto foi fácil, no fundo, criarmos uma relação muito forte, todos nós. Algumas já vinhas de trás, como é óbvio, não é? Mas aquilo que de alguma forma, seja porque cada um tinha a sua vida profissional, seja porque não havia muitos momentos de contacto, a associação passou a ser um espaço de contacto. De encontros, não é? De encontros. Falámos disso precisamente ontem, não foi, Alexandre? Porque vocês criaram uma relação de amizade os três, não é? Que foi muito além do próprio trabalho, e às vezes há egos, não é? De cada investigador tem o seu ego, mas vocês conseguem coexistir. E mantém-se nos dias. Há duas situações que de facto foram um ponto de partida. Não fazer com que questões poderiam ser dissonantes no momento da criação tivessem importância alguma. A própria amizade, ao ser fortalecida, acabava por diluir um pouco as dissonâncias que pudessem existir, e que de modo algum existiria naquilo que era a composição da associação, aquilo que era a sua atividade, qualquer natureza inibidora do ponto de vista político. O que é que eu quero dizer com isto? Na nossa direção, ainda hoje, estão pessoas de diferentes perspectivas políticas. E, portanto, também isso se ultrapassa com muita facilidade, não é? Mas é preciso uma gestão inteligente, porque por vezes a história é muito influenciada pelas posições políticas de quem a escreve, não é? Sim, claro. É outro universo. Mas concordo, mas a academia sempre teve posições políticas diferentes. Talvez hoje mais um pouco à esquerda, no passado um pouco mais à direita, ou vice-versa, mas... Eu não consigo... Reparem bem, a história é ideológica. Quem escreve história é sempre ideológica também. Claro. Isso aí estamos de acordo. Mas não vamos por aí. Quando digo não vamos por aí neste sentido, essa é uma discussão interessante, como é óbvio, e que tem o seu lugar. Na retaguarda não pode nem deve separar ou criar qualquer tipo de problema de relacionamento entre aqueles que compõem uma associação como a nossa e que no fundo perspectivam o desenvolvimento de cada das atividades. Portanto, isso para nós nunca foi um problema. A mim, pelo contrário, até era gerador de aceitação, porque o facto de termos tido e continuarmos a ter pessoas com diferentes perspectivas de natureza quase ideológica, mais do que política, não, de maneira nenhuma cria problemas de relacionamento ou daquilo que tem a ver com os objetivos que se pretende atingir. Isso não se coloca. Apesar de eu achar, como é óbvio, que as questões de política cultural dizem respeito estruturalmente a uma Câmara Municipal e dizem respeito aos seus moradores, aqueles que no fundo preenchem do ponto de vista social o espaço concelhio. E aí as questões de construção de identidade ou tentar encontrar naquilo que é a matriz cultural de um determinado território para a nossa identidade, as associações podem ter e têm um papel fundamental. Então tem muito a ver com isso. Eu muitas vezes vou ter com o Alexandre ao seu gabinete para chatear e muitas vezes acabamos por ter longas conversas, e uma dessas conversas bate-se praticamente sempre na mesma questão, que é qual o futuro do património em Oeiras, até o que é que falta cumprir. E Alexandre, eu acho que o Joaquim talvez seja a pessoa, digamos que mais encartada e habilitada, pelo menos para dar a sua opinião de qual a perspectiva futura do património. Para terminarmos este primeiro podcast, acho que é uma pergunta imenso, e acho que a própria candidatura Oeiras 27 acabou por colocar em cima da mesa alguns dos vetores possíveis de desenvolvimento futuro nesta área,
cruzando situações que devem ser cruzadas logo à partida. Isto é, valorizar por valorizar não chega. Valorizar para divulgar também não chega. Valorizar para fruir, aí esses setores todos conjugados já podem se encontrar de facto soluções. E entramos até no âmbito do turismo e de toda a indústria turística à volta e tudo que envolve o património em si, não é? Porque hoje a cultura tem uma participação gigante naquilo que é a construção do nosso próprio PIB, ou de alguns países, isso é muito mais evidente do que o nosso, mas eu acho que aqui em Oeiras há condição porque acho que existe neste momento uma percepção clara do valor da cultura. Acho que o que falta é dar os passos fundamentais para consumar a esse nível uma estratégia que começa a perceber-se que existe, mas isto tudo demora muito tempo. Em relação àquilo que foi a candidatura da Oeiras à capital europeia, possibilitou a troca de muita opinião, da produção de muita documentação, a produção de muitas ideias. Abriu-se a discussão, não é? No fundo, que é a muitos níveis. E depois há uma outra situação, que é a circunstância de perceber, eu conheço razoavelmente bem o país, de perceber que o Oeiras reúne também dentro da própria Câmara. A questão é essa, é porque existe capacidade humana, a Câmara do Oeiras tem esse nível técnico de excelência, porque é um facto. Eu julgo que o que falta muitas das vezes é a conjugação dessas múltiplas vertentes e participações e atividades para se conjugar num projeto que se possa perceber, quer dizer, quem esteja de fora perceba, porque a questão é quem está por dentro, quem está de fora, e posso dizer isto com toda a liberdade, quem está por fora não se apercebe daquilo que eventualmente está a ser tentar consumar-se em Oeiras, e é preciso um processo de afirmação a esse nível, não é? Eu dou um exemplo, pode não ser o melhor. Quando nós em Mértola, em 85, numa reunião que entre nós ficou, enfim, faz parte do nosso trajeto coletivo, lançámos a ideia de Mértola Vila Museu, ainda não existia nenhum museu. Esse foi o motor. Foi um antecipar, sim. Foi o motor. Sim. Isto é, em torno daquela ideia motora, que interessante. No fundo, programar tudo nesse sentido. E depois com as derivações que isso também teve. Aqui o Oeiras tem uma potencialidade gigante em termos daquilo que é o seu território, daquilo que é o seu património, naquilo que o identifica ou caracteriza, ou que partilha, ou que partilhando é referência. Julgo que está, o que ainda falta é, no fundo, tecer tudo isto, não é? Juntar as diferentes peças. Por exemplo, há uma que eu acho que deveria ser quase a matriz, confesso. Para além de todas as valências culturais, patrimoniais, históricas que o Conselho tem, há poucas terras, e posso simplificar nestes termos, em Portugal têm um elemento identitário como o Oeiras possui, que é o Marquês de Pombal, ou quando o Oeiras vai a Marquês de Pombal, ou Sebastião José, é melhor dizer assim. José. O Tião, no fundo. que é uma marca incrível. É uma marca cultural incrível. E em torno dessa marca cultural, que ela própria está associada à criação não de identidade, mas à criação de identidade conselhia do Oeiras. Acho que é um elemento que pode ser mobilizador a diferentes níveis, da afirmação cultural, turística, patrimonial, etc. Porque pode ser, para mim é a marca do Oeiras. Não se reduz à Quinta e ao Palácio, em que há toda uma intervenção transversal em todo o Conselho, onde este homem de facto deixou marca. E acho que isso devia ser muito mais valorizado e percepcionado até por quem habita aqui, quem passa aqui nestas terras, não é? É quase a capital do Pombal. Não é apenas o Marquês de Pombal, é mais o Sebastião José e toda a ação, e a família, não é só ele. É porque é precisamente... Porque deixa uma marca fortíssima, não apenas na casa. A casa é um símbolo. Eu acho que existiu uma coisa que o Oeiras tentou e mobilizou, sei que foi quem mais mobilizou, que é a criação dos municípios pombalinos. Sim. Mas eu julgo que até isso, entre aspas, para mim também é quase redutora. Isto é, a marca Pombal é uma marca nacional e internacional. Sim, sem dúvida. A importância do Sebastião José ultrapassa. E, portanto, aquilo que o Oeiras poderia ser como referência é precisamente isso, não é? O Oeiras ser transversalmente aquilo que significou o Conde e o Marquês, em termos da história nacional, da história internacional, em muitas das áreas, sendo que, inclusivamente, poderia e pode liderar a muitos níveis precisamente a investigação. Isso aí que é uma parte que estou a ser feita. Mas, de certa forma, o que importaria seria consolidar precisamente essa marca e essa perspectiva em torno do Marquês de Pombal, que tem remissões imensas. E depois já tudo o resto. Porque, de facto, há bocado falámos do mar e falámos das fortificações, etc, porque Lisboa é o que é hoje, muito em função das suas adjacências.
E dentro das adjacências, a principal sempre foi o Eiras. Oeiras, a Barra. E portanto, a esse nível pode ser construído todo um discurso cultural, patrimonial, etc. Portanto, aí as perspectivas em aberto são muitas. Vamos ver. Portanto, em termos de projetos futuros a esse nível do Eiras, projetos futuros da nossa associação. Por exemplo, nós, a nossa, devo dizer, e aproveito este momento, porque de facto, e as coisas são como são, isto é, e nós vamos caminhando um pouco no tempo, né? Vamos ficando cada vez mais gastos. E chegamos a um momento em que aquilo que muitas das vezes não haveria problema quando nós tínhamos 30, 40 anos, quando se tem 60, 70 já é um problema. E de facto, aquilo que passou a ser a relação com a Câmara Municipal de Oeiras acabou por nos ajudar a estruturar. Nós neste momento temos um espaço que funciona como nossa sede, na Casa da Malta, onde nós podemos desenvolver as nossas atividades com regularidade, e temos também uma relação com a Câmara que nos permite, com o apoio da própria Câmara, sustentar a atividade. E isso é fundamental, porque também se isso não existisse, nós estávamos a esgotar. Não podemos estar de costas voltadas, não é? Temos que conjugar esforços precisamente de diversas áreas. E os últimos projetos têm sido interessantes a esse nível. Há muita coisa onde nos estamos a cruzar e, portanto, é louvável. Ainda vamos ouvir falar de não, todos estes projetos. Tenho com uma coisa. E mesmo a terminar, pois. Não, é que estamos em vias de concretizar uma ideia que é precisamente uma conjugação de esforços onde a situação de Oeiras não é encarada isoladamente, que é a criação de um centro Unesco. Nós estamos a preparar tudo o que é um processo de candidatura para sermos um centro Unesco da paisagem cultural do Estuário do Tejo. Vamos ter parceiros, e esses parceiros são regionais, locais regionais, e aquilo que se perspectiva a partir desse centro Unesco, porque esse centro Unesco, já agora também posso dizer, tem dois grandes pilares estruturais naquilo que é o estuário do Tejo, o viver nas margens, as fortificações e as quintas. Vamos convidar o Rodrigo Dias. Ora, está a ser burilado precisamente mais um pelo Rodrigo, não é? Que fica. Esta candidatura é do Rodrigo e nossa, não é? E já começamos a dar os primeiros passos. Temos objetivos muito. Vamos ver se conseguimos pô-los todos de pé, como é óbvio, não é? Claro. Mas as diretrizes estão a ser definidas, os contactos estão a ser feitos, e aí também queremos centrar em Oeiras essa mesma reflexão em torno daquilo que foi a construção da paisagem cultural do Estuário do Tejo, e que vai desde os níveis da arqueologia pré-histórica até à atualidade. Portanto, essa é uma grande novidade. Se correr bem, daqui a 3, 4 meses vai correr bem. Haverá novidades. Muito bem. Nós só podemos agradecer esta excelente participação. Mas antes de terminarmos, tenho só uma curiosidade. Este é o primeiro podcast em que o Joaquim participou, ou já tinha participado noutro formato? Oh, que pena. Eu acho que nós tínhamos de ser os primeiros, Alexandre. Afinal não fomos. Podia ter mentido, Joaquim. Mascar-me com Não, eu acho que esta só conheço os contornos desta iniciativa, portanto aquilo também que eu vos desejo é todo o sucesso, e que venha a ser precisamente um espaço de possível partilha, não é? E de criação de elos, que é isso que importa. Acima de tudo. Muito obrigado. E obrigado a todos por nos terem ouvido mais uma vez. Até à próxima. Conversa Desfiada. Podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar, e a sala de jantar evoca aquela morte que é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada.